out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Amen. Oh, that'll make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. How do we defeat him with the word? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente tudo é possível, somente crer. Watched him when he went to Pentecost. He went to the upper room and he had the supper, went out to Calvary, was crucified, and then when the church called out, what? Oh, e quando a igreja o observava, quando ele foi para o Pentecoste, ele subiu até o cenáculo e ceiou, foi ao Calvário, foi crucificado, e então quando a igreja, chamada fora, When he went on his ascension, going up, he said, now I'm going to send you into all parts of the world to be a witness unto me. ele observou quando ele seguiu na sua ascensão subindo, ele disse, agora vos enviarei a todas as partes do mundo para serem testemunhas de mim. Or you go, wait up down at the city of Jerusalem, cause this same Holy Ghost manless up on me is going to come down on you. I'm going to send it back. Mas antes de irem, esperem na cidade de Jerusalém, porque esta mesma capa do Espírito Santo que está sobre mim descerá sobre vocês também. Eu enviarei de volta. To the city of Jerusalem, hallelujah, and there was baptized with the same Holy Ghost that was up on Jesus. Hallelujah. E eles foram até a cidade de Jerusalém, aleluia, e ali foram batizados com o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo, aleluia. Then you're witnesses of me as Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Então sereis minhas testemunhas, como sendo Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. The Holy Spirit was upon the prophet Elijah. Elijah was upon Elisha in a double portion. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre o profeta Eliseu, Elias estava sobre Eliseu em porção dobrada. Tonight is a church of God, brother and sister, who's claimed to kiss the rims of the blessed cup of his blessing. E nós, nesta noite, como uma igreja de Deus, irmão e irmã, que alega ter beijado as beiras da taça bendita de suas bênçãos, The Holy Ghost falling upon us and enshrouding us. That ou com o batismo do Espírito Santo caindo sobre nós e nos envolvendo, nos batizando em seu Espírito e saindo como sua testemunha. to his Spirit and going out as his witnesses. How can we hold our peace in a day like this when corruption and stuff is on every side? Let us stand and bear record of the truth. Agora, como podemos nós ficar calados um dia, ou em um dia como este, quando a corrupção e coisas estão por todo lado? Vamos nos levantar e testemunhar da verdade. Amém. Amen. Wonderful. Oh, my. Amém. Maravilhoso. Oh, que coisa. I got to quit. I feel like I could start right now and preach. I believe. Tenho que parar. Sinto como se pudesse começar agora e pregar, eu creio. I just getting feeling good. Eu acabei de começar a me sentir bem. The mantle, a double portion. Jesus said, the things that I do shall you also, and greater, more of it, a double portion. A capa em porção dobrada. Jesus disse, as coisas que faço, também as fareis, e maiores, mais do que isto em porção dobrada. You're my witnesses after you receive the double portion. Let's watch him. Keep your eyes on him. The mantle is down. The mantle is here tonight. The same Holy Spirit that is upon Jesus Christ is in this church tonight to robe any believer that's in here with power. Vocês são minhas testemunhas depois que receberam a porção dobrada. Vamos observá-lo, mantenha seus olhos nele. A capa caiu, a capa está aqui nesta noite. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo está nesta igreja, nesta noite, para cobrir qualquer crente que esteja aqui com o poder do alto. Then you'll be his witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, South Africa, Asia, wherever you go. Então você será sua testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, África do Sul, Ásia, seja onde que você vá. Same yesterday, today, and forever. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Tarry ye. No wonder Philip could go down and preach. Ficai. Não é de se admirar que Filipe pudesse ir e pregar. Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui pela graça. Vamos cantar o hino de número 181. Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. A tribulação
Nós vamos ler os Salmos, irmãos, de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Oh Deus, aqui estamos, confiados, ó Pai, na tua força, no teu vigor, na tua presença, ó Pai. Colocamos nossas vidas em tua presença nesta hora, dedicando este tempo, Senhor, em tua casa. Senhor, esteja conosco nesse dia. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos pela saúde, pelo fôlego da vida, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado em nossas mesas, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. E aqui estamos em reverência a Ti, colocando mais uma vez nosso tempo em Tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus. Nós vamos continuar nossa escola, se é que eu posso chamar de escola, né? Porque para ser uma escola tem que ter professor. E o nosso professor é o profeta, a mensagem. Nós só temos autorização para lermos a mensagem, mas não temos interpretação própria, né, do que considera-se coisa de mestre, de professor, mas é a mensagem. Nós estivemos domingo passado em Goiânia, por ocasião da posse do pastor da igreja de Goiânia, pastor Jonas Feliz Pimentel, aliás, Felício, né? Pimentel. Ele foi empossado por aclamação da igreja, quase 900 votos,
dos irmãos que estavam presentes, porque ainda ficou muita gente em casa, pessoas mais idosas, pessoas com problemas de saúde e até quem estava com medo de contaminação. Ficou muita gente em casa, mas ele teve praticamente quase 100%. Foram 900 votos, só 15 que não votaram nele. Mas o resto todo da igreja votou, né, nele, e ele foi então empossado. E agora nós estamos planejando para o encontro de pastores, que será do dia 15 ao dia 19 de dezembro. O encontro de pastores. Nós tínhamos lá em torno de 40 pastores, 41, 42, mas nem todos estiveram lá. Foi apenas um grupo convidado para estar lá por ocasião da posse. O encontro sofreu algumas modificações. Eu vou falar só das básicas. A primeiro é que mudou de terça-feira à noite para quarta-feira de manhã. Não vai ter o culto de terça-feira à noite, mas já vai começar o encontro na quarta-feira de manhã. Eu achei muito viável, né? Eu sempre pensei nisto. Se um dia eu tivesse um encontro aqui, eu começaria na quarta de manhã e não teria culto quarta-noite com a igreja, teria com os pastores apenas. Quarta-noite, e a igreja participaria só de sexta-feira em diante. Sexta, sábado e domingo. Esse foi o pensamento que eu sempre tive. Mas só houve essa mudança. Será na quarta-feira de manhã. Vai estar presente nesse encontro só os pastores que têm igrejas, chamado pastores titulares. O plenário não será aberto mais para obreiros geral, né? Porque estava indo muito irmãos, diáconos, líderes de cânticos, e participando do plenário e dando até opiniões. Então foi restrito agora só os pastores titulares das igrejas é que vão participar, nem o copastor não estará presente. Essa foi a segunda modificação que houve para o encontro. Quer dizer, à noite, tudo bem, né? Todos estão livres para ir à noite. Mas do plenário, participar do plenário, será só os pastores titulares. Nós queremos que a igreja continue orando pelo plenário, pelos pastores, e eu agradeço muito a igreja aqui pela confiança que tem tido a nós até esse presente momento, permanecido quietos. Deus vai recompensar vocês por isto. Nessa hora de tanta turbulência, ontem eu estava pregando lá em Fazenda Nova e falando sobre essas coisas paralelas aí de fora, porque sempre é assim. O mundo, a política, é um paralelo, as coisas que estão acontecendo lá, é um paralelo com a espiritual. E vocês veem como está aí a política. É uma divisão muito radical, né? Entre duas alas, duas forças. E agora, dia 7, vamos ter aí essa manifestação
exatamente como vindicação para o equilíbrio da força política, porque tem havido aí uma força muito forte do lado contrário ao governo, e isso tem causado muitos problemas. Mas não vai ficar só nisso. Infelizmente, o que nós estamos vendo acontecer é que as situações que nós estamos passando no momento, elas não têm mais conserto. Elas não vão retroagir, né? Elas vão continuar. Todas as forças, dentro da mensagem, dentro da política, dentro da saúde, né? Olha a complicação que nós tivemos aí na saúde, por esse vírus. E nós sabemos que haverá muitas coisas acontecendo de agora para frente. Então vamos continuar. Vocês nos orgulhou, nos orgulha, e vocês não perdem por isto. Não criem partidos, não formem partidos em favor do A ou do B ou do C, mas permaneçam unidos, amando uns aos outros, e Deus vai cuidar de nós. É o que nós desejamos. Se vocês puderem confiar em mim, eu creio que vocês serão vitoriosos. Eu falo isso com temor e confiança, né? Convicção. Nós estamos mais do que nunca certos do que estamos fazendo. Muitas coisas serão esclarecidas e muitas coisas serão consideradas inocência, falta de maturidade de muitos que estão agindo de uma forma política. Então vamos continuar, vamos manter aqui o nosso nível espiritual e sermos um exemplo para o Brasil, como nós temos sido até agora. Nós agradecemos muito mesmo a confiança de vocês. Vamos continuar a mensagem às 10 virgens. É um assunto muito próprio para a hora que nós estamos vivendo. Essa mensagem aqui, o profeta, ele deu uma entrada, uma viajada, ou um passeio por todos os movimentos que estarão acontecendo daqui até o fim da grande tribulação. Aliás, até a introdução do milênio, ele nos fala também sobre isso. Então, é uma mensagem muito própria para ser lida pela igreja, estudada, porque nós interessamos muito em deixar a igreja conscientizada daquilo que nós estamos esperando acontecer muito em breve. O perigo é o diabo querer nos tirar a atenção do arrebatamento, nos tirar a atenção do amor, da fé. Ele inventa coisas, né? Ele cria os espantalhos. Mombrana chamou de espantalhos. Mas nós não vamos nisso. Porque os espantalhos servem para quê? Para espantar os insetos nas fruteiras, nas lavouras, serve para espantar os passarinhos, para eles não comerem a lavoura. Então são espantalhos, e Mombrana falou sobre isso. Mas nós não estamos preocupados com os espantalhos, porque nós já discernimos, né? Discernimos. Quando a galinha, o porco, qualquer animal discerne aquele espantalho, ele perde o medo dele. Aí ele vai, deixa ele para lá e come a lavoura.
Até mesmo os passarinhos, quando eles perdem o medo, eu lembro de nós colocarmos uma forquilha lá no meio da roça, aí uma camisa assim, de manga longa nela, né? Um chapéu na cabeça e aquela roupa descendo até embaixo. Os primeiros momentos, os passarinhos viam aquilo e pensavam que era um homem. Então eles fugiam. Mas logo eles iam acostumando, de repente eles estavam assentando em cima do braço daquele espantalho. Perdi o medo, né? Agora, nós não estamos preocupados com espantalhos, porque Deus tem nos dado o discernimento para sabermos o que está querendo nos causar todos os males desta era. Vamos continuar a mensagem, as 10 virgens, a partir do parágrafo 50. Acredito que foi aqui que nós paramos. Eu disse, sim, Senhor, mas esta não é a maneira que foram estabelecidas. Veja, você chamou os 144.000 de noiva. Quem é que chamou? Foi aquele ministro que criticou o irmão Brana, criticou João e disse que João havia comido pimenta vermelha e havia tido um pesadelo lá na ilha de Pátimos. O irmão Brana repreendeu aquele homem, embora era o patrão do irmão Brana, repreendeu a ele, e ele disse que ele estava confuso, porque ele não sabia como colocar a noiva, onde estava e onde estará a noiva. Veja só a confusão que eles fizeram. Eu disse, sim, Senhor, mas esta não é a maneira que foram estabelecidas. Veja, você chamou os 144.000 de noiva. Você sabe que a doutrina básica da denominação Testemunha de Jeová, eles afirmam exatamente isso aqui, que os 144 é a noiva, e eles pertencem aos 144 por eleição. Por isso que eles são muito fechados, né? Mas é um equívoco, os 144.000 não tem nada a ver com a noiva. O que eles não eram? Eles eram os judeus. E aquela que o dragão jorrou água de sua boca, eles eram, para fazer guerra, era o remanescente. O que é remanescente? É o que sobra. A mulher coloca um pano em cima da mesa para cortar um molde, tirar dali um vestido. Então, quando ela termina de cortar o pano, aqueles retalhos é o remanescente, é o que sobrou do vestido, aquilo que é o remanescente. Então, quando se trata de remanescente, nós temos vários remanescentes. Tem o remanescente dos judeus, que morreram na Segunda Guerra Mundial por Hitler, Mussolini. Aqueles judeus estavam sendo mortos, mas Deus estava ocupando-se de preservar os 144.000. Eles deveriam voltar para a terra deles, e a figueira brotando seria eles retornando para a sua terra. 1948. Mas esse grupo que não foi morto por Hitler, porque nem todo judeu foi morto. Deus trabalha com judeus como nação. Deus não levou de volta só os 144.000. Ele levou de volta uma nação. E eles estão lá hoje como nação. E dentro da nação de Israel está estes 144.000. Eles mesmos não sabem, porque eles perderam todos os documentos deles. Eles não sabem mais de que tribo são. Eles não sabem.
Mas o que vai fazer eles, o que vai identificar eles, é exatamente quando Elias e Moisés estiver pregando e eles aceitarem. Porque eles terão que aceitar o Senhor Jesus como Salvador, eles terão que ser batizados em nome do Senhor Jesus, eles terão que tomar a ceia sem fermento, sendo um vinho e não suco de uva. Eles terão que aceitar tudo que nós temos ouvido nesta era. Porque Elias e Moisés não estará restritos apenas no que o ministério deles foram no passado. Mas eles vão estender a pregação deles para o Senhor Jesus Cristo. E esses 144 mil vão crer na mensagem de Elias e Moisés e na mensagem, aliás, no Calvário, no Senhor Jesus Cristo, como o Salvador de suas almas. Então, eles serão identificados. Se você chegar lá agora e perguntar aos judeus, me diga uma coisa, você crerá em Elias e Moisés? Eles vão ficar confusos, eles não vão entender nada. Mas deixa que na hora a semente eleita se manifestará. Esses 144 mil. Você poderia comparar com a noiva. A noiva, ela é eleita. E a noiva, ela passa por uma situação que já tem iniciado há anos, mas agora ela está ficando mais fechada ainda, mais determinado ainda, porque a noiva, ela é eleita para crer na mensagem do profeta e viver a mensagem do profeta. E viver. Agora, a virgem nécia está dentro da mensagem, mas eles não obedecem à mensagem. Não obedecem. Eles entram em dificuldades, eles criam problemas, e eles rebelam, eles ficam com dificuldade para viver a mensagem. Eles se embaraçam em coisinhas. A Virgem Nécia são membros que se embaraçam em coisinhas pequenas, mas não conseguem viver a mensagem. Nós vamos entrar nisto mais na frente. Então, o remanescente, os que restaram da semente da mulher, que guardaram os mandamentos e tiveram o testemunho de Jesus. Agora, deixa eu voltar aqui atrás. Eu saltei aqui umas frases e elas nos deixam confusos, né? Não eu, porque eu já li e já sei, mas a igreja. O que eles não eram, eles eram judeus. Os 144 mil remanescente dos judeus, remanescente de Israel, eram os judeus. Aí tem um ponto, quer dizer, parou aqui. E aquele ou aquela que o dragão jorrou água de sua boca para fazer guerra, era o remanescente. Veja que aqui já é outro remanescente. Esse remanescente que o dragão jorrou água de sua boca, já era outro remanescente, já não era mais os judeus. Os que restaram da semente da mulher, que guardaram os mandamentos e tiveram o testemunho de Jesus. Essa expressão aqui, testemunho de Jesus, é que faz a diferença entre a noiva gentia, entre a virgem nécia e os judeus. Porque os judeus, eles não tiveram o testemunho de Jesus. Eles não creram em Jesus ainda. Agora, é esse remanescente que está sendo perseguido pelo dragão, o qual ele está usando água de sua boca
para fazer guerra a este remanescente, esse remanescente são aqueles que estavam junto com a noiva, mas não foram no rapto. Não foram. Foram deixados aqui. Foram deixados aqui. Mas eles deram testemunho de Jesus. E a noiva estava na glória. A noiva já tinha sido arrebatada, estava nas bodas do Cordeiro, quando esse dragão começou a jorrar água contra esse remanescente da noiva. Quando que vai cumprir isso? No período da grande tribulação. Porque no período da grande tribulação, todo mundo que creu na mensagem de William Branham, se forem encontrados na terra, porque vai ser, não é? Serão mortos. Serão mortos em praças públicas até. Serão cortados vivos. Por quê? Porque é um ódio que esse dragão tem. Vocês têm que entender que esse dragão, ele sempre perseguiu a semente. Ele perseguiu, ele matou os filhos hebreus para ver se pegava Moisés. Porque Moisés era o tipo de Cristo. Ele matou as crianças, os meninos. Nos dias de Jesus, melhor dizendo, não propriamente as crianças, mas os meninos. Qual é essa diferença? Porque meninos é de 2 anos acima, até a adolescência. São meninos. Então ele queria matar Moisés, aliás, Jesus, porque eles indagaram dos magos para eles saberem como eles achariam Jesus. Pediu que os magos, ao passarem de volta, dissessem onde estava Jesus. Contasse tudo para eles. Mas o anjo veio aos magos e desviou eles por outro caminho. E faziam exatamente 2 anos que a estrela havia sido levada lá para a manjedoura. E eles estudaram isso tudo e pensaram e concluíram: ele tem hoje 2 anos. Por isso é que eles mataram as crianças de 2 anos. Então, esta é a ira desse dragão vermelho. Ele perseguiu nos dias de Moisés, perseguiu no nascimento de Jesus e perseguiu os judeus, perseguiu a igreja na Era Média. Muito embora na Era Média e os judeus não estão dentro desses grupos aqui do Apocalipse que o irmão Brando está se referindo. Nós vamos ver depois em que escritura eles se referem a Apocalipse. Mas houve também essa perseguição, vocês sabem que houve. Agora, haverá essa perseguição desse dragão contra a Virgem Nécias e contra o remanescente. Porque Roma, que sempre é esse dragão, ela perseguirá as virgens nécias e perseguirá os judeus no período da grande tribulação. Vocês sabem que é no fim da grande tribulação, no Armagedon, é que eles vão matar os judeus, porque os judeus terão que ser mortos, do mesmo jeitinho que os outros foram mortos na Era Média, ou melhor, na Segunda Guerra Mundial. A Bíblia diz que eles serão mortos igualmente aos seus irmãos. Esses 144 mil, eles serão mortos, porque Roma terá um ódio terrível de Elias e Moisés. Porque Elias e Moisés é que vai causar todos os problemas da grande tribulação. Uma das coisas, não vai chover durante 3 anos e meio. Ontem estávamos comentando isso lá em casa. 6 meses de seca, já começa a secar as águas.
o pasto acaba, os animais começam a morrer. 6 meses. Lá no sul não pode ficar mais do que 40 dias. Começa a morrer tudo. Rio Grande do Sul, Paraná. Mas aqui e lá no Nordeste, são 6 meses. Agora, imagine vocês 3 anos e meio sem chuva. O que vai virar esse mundo? A água doce vai acabar. Eles já estão produzindo aí a imagem das pessoas que vão viver naquele período sem água. Um jovem de 18 anos, ele estará com as rugas, a fisionomia de um homem de 90 anos. A pele ficará negra, aquela coisa escura, toda enrugada, toda esquelética, porque as pessoas não terão água para tomar. Olha só o que o mundo vai começar a ter depois do rapto. Só isso aí já será um grande problema para o mundo. Eu não sei de que jeito vão comer, de que jeito vão beber. Eu sei que será uma coisa terrível, né? O irmão Branham disse que nós ficaríamos loucos se nós não tivéssemos a certeza de estarmos no rapto. Depois virão as pragas. As pragas vão estar sobre a terra. Os gafanhotos comendo tudo quanto é árvore, troncos e folhas, porque as pragas não será só em Israel. A seca não será só em Israel. A seca será no mundo inteiro. O irmão Branham viu o rio Amazonas sequinho. Está na mensagem à tua casa. Ele viu ele seco, ele viu o Eufrates seco. Ele viu tudo sequinho. Então, as pragas estarão na terra. Hoje, as pessoas estão sofrendo com coronavírus, mas as pragas serão milhões de vezes pior. As pestes serão milhões de vezes pior do que coronavírus. Coronavírus ainda é um ar-condicionado, né? Perto destas coisas da grande tribulação. Ainda é um frescor. Então, isso é para nós, eu estou falando isso, não é para colocar medo nem preocupação em ninguém. Porque se você for preocupar com os filhos, com o parente, com a irmã, você entra em questões de mente, né? Problemas de mente. Então você tem que confiar que você vai no rapto, porque você foi eleito, e lá ele vai tirar da sua cabeça tudo que passou aqui na terra. Não chores mais, porque tudo tem passado. Então vamos continuar. Que guardaram os mandamentos e tiveram o testemunho de Jesus. E a noiva estava na glória, nesse período. Então nós já sabemos, olha só a colocação da mensagem. Nós já sabemos que esse período é após o rapto. Porque a noiva ainda está na terra. Os 144 mil, capítulo 14 de Apocalipse, estavam de pé no Monte Sinai. Isso é exatamente a verdade. Tendo o nome do Pai escrito em suas testas. O que é a testa? É a mente. Esses 144 já tem na mente a semente de Deus. Na hora que a água cair nela, que é a mensagem de Elias e Moisés, vai nascer. Vai nascer essa semente. Porque vocês têm que entender isso aqui, irmãos. Nada que está dentro de um cristão e que vem à tona, que desabrocha e que nasce, nada que está ali dentro é por acaso. Mas Deus já colocou dentro de cada cristão
o despertar disto é como uma semente que você planta na terra boa e recebe o sol, recebe a chuva, e ela vai nascer lá de dentro da polpa, vai nascer aquele germezinho e ele vai sair e vai se tornar uma árvore frutífera. É a mesma coisa o cristão. Deus já colocou em você a fé para o arrebatamento. E a mensagem do profeta para esta era, ela desperta esta fé. Quem não tem esta fé, não adianta orar por ele, não adianta pregar para ele. Ele fica 30 anos na mensagem, 40 anos, de repente ele vira as costas e fica até mais incrédulo do que os outros lá fora. Vira as costas. E existem meios pelos quais Deus propositalmente permite para que estas pessoas saiam da igreja. É só você lembrar do ministério de Jesus, é só você lembrar do ministério de Moisés, do ministério de Elias. Elias chegou a entrar em desespero, porque ele achou que ele tinha ficado sozinho e ainda sendo procurado por Jezabel para matá-lo. Quando ele estava lá debaixo do pé de zimbro, Deus veio a ele e disse: o que faz aqui, Elias? Ele disse: eu estou escondendo, Senhor. Se eu não estou confundindo com a caverna, mas eu creio que não. Aí Deus disse para ele: não, eu ainda reservei 7.000 para você. Você ainda tem 7.000 membros na igreja. Igrejona, não é? De Elias. Deus havia reservado para ele, mas ele chegou a pensar que tinha ficado só ele. Deus disse para Moisés: sai de frente desse povo, tira a mão deles, que eu vou matá-los e vou começar tudo de novo com você. Aí você vai dizer assim: de que jeito Moisés iria ter filho com a Zípora lá e criar uma nação de novo? Ou ele criaria pela palavra falada? Eu não sei. Deus disse para ele que começaria com ele. Agora, isso aconteceu com Jesus e não é diferente nesta era com a mensagem. Não é diferente. Tem muitos problemas que é proposital para tirar as pessoas que não são eleitas da igreja. Eu não estou me referindo a nenhum problema atual. Estou dizendo que isso acontece e acontecerá. Então vamos prosseguir, né? E então aqui vinha o dragão, a hierarquia romana, a qual a igreja mesma havia sido raptada e estava na glória na ceia das bodas por 3 anos e meio. Então olha só, o período, né? Você tem que analisar isso aqui, o período. A igreja está na glória por 3 anos e meio. E então o dragão, sempre é Roma, o dragão vermelho. Agora, para lhes certificar disto, em Apocalipse 12, o dragão ficou irado com a mulher que traria o filho varão que governaria todas as nações com uma vara de ferro. Então a ira do dragão era contra a mulher que deu à luz. A mulher que deu à luz a o homem que governaria com vara de ferro. Que mulher é essa que deu à luz? É a igreja, irmãos. Essa luz que a igreja vai dar é a fé de rapto. É a fé de arrebatamento. A noiva que está dentro das 7 eras, porém aqui se refere
partícula da noiva que está na última hora na terra. Nem não é a última era, é a última hora. São aqueles que estiverem vivos. Vão dar à luz a este varão. E este varão sofrerá esse processo de levar essa noiva no rapto e voltar no milênio para reger a terra com vara de ferro. Porque a terra será regida com essa vara de ferro. Deixa-me continuar lendo. Criança tão logo que ela o trouxesse. Então ele queria devorar aquela criança, tão logo que ela o trouxesse. Agora, quem se colocou diante da igreja israelita, a mulher Israel, para devorar seu filho Jesus? Quando Jesus nasceu lá, né? Tão logo que nascesse, foi Roma que foi lá para matar. Herodes proclamou que todos teriam que matar toda criança de 2 anos para baixo. E ali saiu um assassino que matou todas as crianças hebreias pelo país afora. Mas o anjo foi a José e Maria e mandou que eles fossem para o Egito. E eles fugiram para o Egito. Por isso que Jesus escapou de ser morto. Ali saiu um assassino que matou todas as crianças hebreias pelo país afora. A mesmíssima coisa que Faraó fez para apanhar Moisés, o qual era um tipo dele. Matou todos os meninos e falharam em acertar nele. Deus sabe como escondê-los. Não precisa ter medo não, meu irmão. Deus sabe como Ele vai nos esconder. Não está você feliz por estar escondido? Um esconderijo, a Bíblia diz, assim também vós, considerai-vos mortos a vossa vida em Cristo, escondido em Cristo e selado pelo Espírito Santo. O diabo não poderia te encontrar se ele tivesse que fazê-lo. Ele nem vai atrás de você, porque ele não sabe. Ele não conhece o caminho que você passou para ser o cristão que você é. Ele fica tentando, né? Mas ele não conhece, ele não sabe, não tem como ir atrás de você. Ele simplesmente não poderia fazê-lo. Você está escondido em Cristo. Considerai-vos mortos e suas vidas escondidas em Cristo, escondidas em Deus através de Cristo e seladas pelo Espírito Santo. Agora este remanescente era a virgem Nécia, na qual ele jorrou a água de sua boca, confirmando o que nós lemos aqui no parágrafo 51. Ele confirma no parágrafo 55. No 51 ele fala da perseguição do dragão com água na boca. Vocês têm que analisar cada estudo desse. Porque ele tinha água na boca. O que é a água? Vocês sabem que a água sempre representou o poder político, o povo, a opinião. Vai chegar esse momento que haverá essa perseguição com o acompanhamento, inclusive denominacional. Eles vão denunciar, eles vão atrás, eles vão perseguir. Eles vão perseguir. Então ele estava com a água na boca. Ele estava lançando água da sua boca contra.
Agora, este remanescente era a virgem Nécia, na qual ele jorrou a água de sua boca para guerrear com o remanescente da semente da mulher. Agora, o que é um remanescente? Agora aí você tem que juntar estes tipos a uma igreja que é uma igreja natural. Então não é a igreja espiritual, é a igreja natural. Eu gosto de estudar essas coisas bem devagar, irmãos. Talvez eu possa desenhar isto aqui e deixar um pouquinho mais claro. Um quadro negro ajudaria muito, né? Agora, irmão Neves, se eu ocupar um pouquinho do seu tempo, você apenas me desculpe, porque ele fazia escola e o irmão Neves pregava depois. O senhor não está ocupado, melhor, ocupando. O irmão Neves disse para ele. Agora aí está, agora recordem que ali está o quê? O incrédulo, ou, melhor, eu colocarei IC. Ele colocou essas duas letras, letras maiúsculas, IC. IC é quem? O incrédulo. Incrédulo. E este é o pecador. E aqui está outro que é um formal. Formal. Ele é crente, mas é formal. Eu colocarei FO. Letra de forma, FO. Igreja formal. 3 grupos, incrédulo, formal. E então aqui está o outro que é a igreja salva. SA. Então vamos repetir. IC, incrédulos, FO, formal, e SA, igreja salva. Agora, guarde-os em sua mente o tempo todo, porque é este estudo que o profeta está dando aqui, é que ajuda você a memorizar o assunto. Porque quando ele disser assim, o IC, o FO, o SA, você já sabe de que grupo é. Agora, nesta igreja salva existem 2 classes. Nesta igreja aqui e aqui, que foi tipificada por Cristo. Uma delas era uma virgem Nécia, e a outra tinha azeite em sua candeia. Agora, todos vocês, quantos se recordam da história? Ô, irmão Deus, cadê a candeia? O Deus vai colocar a candeia bem aqui, ó, para vocês verem o que é a candeia. A candeia era a única maneira que tinha de clarear uma casa naquele tempo. Eu lembro de nós termos a candeia. O Maldeilson vai trazer a candeia, se tiver trazido o azeite, né? Azeite era feito da mamona, então você coloca o pavio e põe fogo aqui. Quantos se recordam da história? Nós entraremos nisto apenas em 1 minuto, sobre a Virgem Nécia e a Virgem Prudente que tinha a candeia. Agora, primeiro, antes de fazermos isto, vamos para os 144.000 de Apocalipse 7. Para que então isto possa ser realmente compreendido. Agora, você deve lembrar disto. E você que está anotando isto, Apocalipse 7. Ah, está aí, irmão. Pode colocar o bracinho dela. Ah, isto. Muito bem. Então está aqui, irmãos. A candeia nossa era de ferro. E essa aqui é
de cobre, né? Cobre, mais bonita, mas é a mesma coisinha. Cadê o isqueiro, irmão? O senhor vai colocar fogo aqui, não vai pegar fogo na igreja, não. Se pegar, vocês podem ficar tranquilos, né? Pegar fogo no pavio. Você colocou azeite aí dentro? Esse azeite seu é pouco, ele tem que ficar bem, ficar nadando em cima do azeite, né? Aí, ó, ele pega só no pavio, só no algodão e queima. Então ele não acende, né? Ele tem que ficar, pode trazer azeite lá, irmão, para ficar bem úmido. Aí, ó, o senhor tem até azeite. Veja só, ele tem a vasilha do azeite e a lamparina. Existiam essas duas diferenças, porque muitos tinham a vasilha deles, não tinham azeite. Então eles punham fogo na candeia, mas não tinha azeite para colocar mais. Aí ela apagava. A prudente não, a prudente carrega azeite. A prudente carrega azeite. E ela usa o azeite para queimar, não é? Noite inteirinha. Era com isso aqui que as mães, as parteiras, esquentavam a tesoura para esterilizar, porque o primeiro esterilizante de ferramentas de medicina foi fogo. Então elas colocavam a ferramenta aqui, a tesoura, em cima desse fogo. Quando ela estava bem quente, ela ia no umbigo da criança, né? E cortava ali e amarrava. Então era cortar o umbigo. Ele ainda estava ligado à placenta da mãe. Quando ela cortava, aí desligava a criança. Era usado esse fogo aqui para fazer esse processo. E esse fogo ele era usado a noite inteira. Aí, ó, depois do azeite ele não apaga. Entenderam? Depois do azeite não apaga. Se fosse colocado aqui só no pavio de algodão, ele apagava na hora, porque o algodão pega fogo rápido. Então isso aqui é um tipo perfeito, irmãos. É isso aqui que Jesus mencionou sobre as virgens prudentes de Mateus 25. Agora, eu vou voltar aqui e eu perco um pouco, né, nestas coisas. Eu estava em qual parágrafo, irmão Pedro? Como? Não, eu sei que você não está. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. É assim. Agora, primeiro, antes de fazermos isto, vamos para os 144.000 de Apocalipse 7. Porque os 144.000 não mistura com a virgem nécia e nem com as prudentes. Não mistura, é um outro grupo. Até lá, nos céus, eles serão diferentes. Porque nos céus eles serão quem? Se alguém souber, me fale. É o quê? Os eunucos. Quem eram os eunucos? Eunucos eram homens que eram escolhidos para cuidar da rainha. Porque existem, deixa aí, irmão Deus. Deixa aí. Não é? Os eunucos, irmãos, eram dois tipos de eunucos na Bíblia. Eram homens que eram castrados. E aqueles homens, eles mesmos se castravam ou eram castrados pelos sacerdotes. Então eles eram colocados ali no palácio e eram homens de total confiança do rei, da rainha, de todo mundo ali. Ele era preparado para aquilo, para não ter o quê? Influência com mulheres. Mas existiam os eunucos que não eram homens castrados, eram homens que tinham uma natureza confiável. Eles eram escolhidos e nem sempre eles eram castrados. Mas eram homens de total confiança da rainha, para ficar no palácio. Então aqueles 144.000
profeta diz, eles não têm influência com mulher. E o que é a mulher? Igrejas. Você não consegue fazer um judeu ser assembleano, ser batista, ser do tabernáculo da fé, ser de qualquer igreja. Eles não creem nisto. Eles não sofrem influência com nenhum pregador usado por curas divinas, por movimentos pentecostais. Eles não sofrem influência. Eles são eunucos. Entenderam? Eles são eunucos. Então eles estarão lá na Nova Jerusalém, servindo a rainha dentro do palácio. Porque as virgens nécias vão levar na porta os mantimentos, tudo que nós precisarmos. E eles vão receber ali e colocar em ordem, e fazer nossa comida, e arrumar tudo, não é? Tudo em ordem, eles vão fazer tudo para nós e servir a noiva. Eles vão servir a noiva. A noiva é quem? Rainha. Vocês sabem que a rainha tem diferença? Eu fiquei, irmãos, eu sei que a Damaris é um pouco inteligente, porque eu sou o pai coruja, né? Então a gente tem que falar que é mais bonita, que é mais inteligente. Mas ela diz assim, olha, eu vou para a escola. Ela ia a primeiro dia de aula presencial para fazer uma prova. Ela disse, eu vou chegar lá, se as mulheres começarem a rir de mim, porque eu uso saia, eu uso vestido, e elas não usam, todo mundo é de shorts e calças de homem, eu vou dizer para elas assim, olha, vocês sabiam que a rainha não usa calça comprida de homem? Isso ela que pensou. Ela disse assim, eu vou dizer para elas, vocês sabiam que a rainha não usa roupas, calças compridas? A rainha só usa saia e vestido. É por isso que eu também só uso saia e vestido. Falei, minha filha, mas eu não sabia disso. Eu não havia observado isso. E que discernimento, irmãos. Pouca gente adulto tem esse discernimento. Rainha só não usa calça comprida. Então isso aí seria uma resposta muito grande. Muito inteligente, não é? Agora, olha só. Vamos tomar nosso tempo. E você não vai batizar até depois do culto nesta manhã, correto? Quer dizer, você não vai sair agora para batizar. Você vai esperar o culto terminar. E eu vou tentar colocar o meu relógio aqui em cima e observar as horas para que possamos ir embora. E vai demorar muito, porque ele ainda vai chegar no fim da mensagem aqui, ó, e nós estamos apenas começando. Apenas lemos, sabe quantos parágrafos? 3 ou 4. Então, o irmão Brando já estava preocupado com o relógio. E nós também já estamos, né? Nós vamos parar aqui. Porque nós entendemos que não podemos segurar os irmãos aqui por muito tempo. Mas já aprendemos uma grande lição e a lamparina, a candeia está acesa. Ainda há azeite na candeia. Graças a Deus. Ainda há Espírito Santo na igreja. Aleluia! Ainda há Espírito Santo em nós, para nós sermos uma luz para ser colocada aqui em cima do púlpito. Jesus disse, você não pode acender ela e colocar debaixo do banco, debaixo da cama, mas em cima. Toda a casa tinha um lugar mais alto para colocar a candeia, para iluminar toda a casa. E Jesus fez essa comparação da igreja. Você tem o Espírito Santo para testemunhar da sua fé. Nesta hora de tantos problemas, tantas confusões,
você é uma pessoa ilesa, você é uma pessoa que não está comprometida com nada deste mundo, nem com 7 de setembro. Você está ocupado com a palavra e com arrebatamento. Deus te abençoe, meu irmão. Até a noite nós estaremos aqui a partir das 19 horas. Todos os nossos irmãos aí pela internet, Deus os abençoe. Irmão Emílio Alves em Cachoeira, irmão Delavi e família nas Três Flechas, e irmão Ezio e família aqui em Iporá, escapou pela, como que eles falam, escapou o gong, salvo pelo gong, né? Da pandemia, mas já está bem, já está trabalhando, graças a Deus. E o irmão José Antônio e família em Cachoeira, e a irmã Maria Luzia lá no Acre. Eu descobri, irmã Maria Luzia, por que você nos ouve aí? Porque a diferença de horário são 2 horas. Daqui um pouco ela já entra para assistir o culto da igreja dela. Deus abençoe vocês. Até a noite, se Deus permitir. Graças a Deus. Se cansado nesse mundo